Bem-vindo a todos a essa mesa redonda. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer ao Dr. Eduardo Mizubuchi pelo convite, por essa oportunidade, a parabenizá-lo pelo Congresso, como presidente do Congresso Brasileiro de Fitopatologia, essa edição, 52ª edição, também como presidente da nossa Sociedade Brasileira de Fitopatologia. Parabéns, doutor Eduardo, e muito obrigado pelo convite. Nós acabamos de ouvir a palestra da doutora Adriana, sobre os desafios dos fitopatologistas nas políticas voltadas para a garantia da segurança alimentar frente às mudanças climáticas e crescimento populacional. A doutora Adriana fala em nome da FAO. E agora vou dividir essa mesa redonda com o Dr. Carlos Goulart, que é do Ministério da Agricultura, e nós vamos debater sobre a importância, o papel estratégico da fiscalização. Aqui está um sumário da minha apresentação. Eu dividi a introdução, fiscalização, segurança alimentar, e depois tirar conclusões a respeito do papel da fiscalização na segurança alimentar. Na parte da fiscalização, falar do papel da FAO, do Vigiagro e do agronômico. E na segurança alimentar, dá uma diferença realçar a diferença, né, dos termos segurança alimentar e segurança de alimentos. Mostrar interfaces da segurança alimentar. A doutora Adriana apresentou a importância da questão da população e das mudanças climáticas na segurança alimentar. Eu vou tentar incluir, complementar com mais algumas interfaces que eu chamei. Eu também vou aproveitar na parte da segurança alimentar, mostrar como a Covid-19 afetou, está afetando a segurança alimentar e fazer uma analogia ali com a epidemiologia, a epidemia de doenças de plantas, no mesmo contexto de afetar também a segurança alimentar. Primeiro termo que deve ficar claro, né, o que é fiscalização? Fiscalização, ela vem da palavra fisco, a questão de um termo que tem uma analogia de polícia, né? Porque o fisco lembra a questão de pagamento de impostos, tá? Então há uma fiscalização e algum imposto que não foi pago, né? A fiscalização autua. É uma ação ou efeito de fiscalizar. Talvez a palavra ali também muito importante é vigiar, o verbo vigiar, e a palavra vigilância, né? Uma vigilância atenta sobre o comportamento, ação, controle, observação atenta de, tá? Seria o que é fiscalização? Um exame, uma verificação. Eu coloquei ali, talvez esteja bem dentro do que nós vamos falar, que o que é fiscalização? É a prática de vigilância constante sobre determinada atividade que tenha seu procedimento regulado por lei específica. Então, aí nós falamos sobre legislação, tem uma lei especificando o que deve ser seguido. E tem um órgão que usa essa lei, né, como base para a fiscalização. E, nesse caso, caracterizando, né, o que é fiscalização, qual é a ação da fiscalização. É baseada numa lei específica. Falando em legislação, que vai nortear a fiscalização, não tem como não falar um contexto internacional, né? A função da FAO. O que é a FAO? É uma organização para alimentação e agricultura. Ela foi instituída em 1945, depois da Segunda Guerra. Vejam que ali na logo da FAO tem uma espiga de trigo, e está escrito embaixo ali, ó, Fiat Panis. Pouca gente presta atenção. O que será que quer dizer Fiat Panis? O termo Fiat Panis quer dizer haja pão. Haja pão.
Então, vejam que a missão da FAO é a questão da segurança alimentar, do pão, né, um termo geral. Então, ali coloca, né, que é uma agência especializada das Nações Unidas que lidera os esforços internacionais para erradicar a fome no mundo. Segurança alimentar, erradicação da fome. Para atuar especificamente na questão de pragas, né, houve uma Convenção Internacional de Proteção de Plantas, a IPPC, International Plant Protection Convention. A Convenção Internacional de Proteção de Plantas, IPPC, é um tratado intergovernamental assinado por mais de 180 países, inclusive o Brasil. E o objetivo é proteger os recursos vegetais do mundo contra a propagação e introdução de pragas e promover o comércio seguro. Então, nós temos duas situações. Uma delas, a fiscalização. Para a fiscalização, nós precisamos de normas. Né? E para que essas normas? Para um comércio seguro. O que é um comércio seguro? Hoje não haja disseminação de pragas. A IPPC tem uma comissão de medidas fitossanitárias, CPM, que foi criada em 2005. Ela já tem registro ali, eu estive olhando no site da FAO, né, desde 1998, já tem ali a relação de presidente e vice-presidente. A cada 2 anos vai alterando, nunca tivemos um presidente brasileiro na CPM. E com base no Comitê de Peritos em Medidas Fitossanitárias, cuja primeira sessão foi realizada em 1993. Tá? Então, aqui aparece uma foto ali do local onde é realizada as reuniões da CPM. A convenção introduziu normas internacionais para as medidas fitossanitárias, como a principal ferramenta para atingir os objetivos, né, tornando-se a única organização global de definição de padrões para a saúde de plantas. Então, nós temos a FAO, e temos a IPPC, e temos a CPM. Aí, talvez, nós pensando num congresso de fitopatologia, vários estudantes de mestrado, doutorado, vários professores, orientadores, pesquisadores que também orientam estudantes, a gente vê que tudo que nós fazemos e publicamos, informações científicas sobre pragas, são usadas como base para o estabelecimento dessas normas, para a adequação dessas normas. Essa comissão ela tem reuniões anuais, geralmente em março e abril. E toda a base é científica, sempre de pessoas que são ou de notório saber, são especialistas. Quando se discute normas para uma praga específica, toda essa produção científica de universidades, de instituições de pesquisa, registros de interceptação de pragas, vamos dizer, o impacto na produção, no rendimento das culturas, tudo isso é levado em conta para estabelecer as normas. E aí mostra que nós estamos incluídos, todos nós que trabalhamos com fitopatologia, mas que trabalhamos, por exemplo, com saúde de plantas, que envolve outras áreas além da fitopatologia, serve de base, nós servimos de parâmetro para as normas internacionais. Então, não é uma coisa que vem de Roma, numa reunião que estabelece as normas e todo mundo tem que obedecer. Essas normas, todo mundo tem que obedecer. Mas, na verdade, elas são criadas baseadas nos trabalhos que são feitos em cada um dos países, nas diferentes instituições, nos diferentes contextos. A fiscalização a nível de Brasil, né, feita pelo Ministério da Agricultura responsável, tem um órgão chamado Vigiagro, que é a Vigilância Agropecuária Internacional. Então, o que diz ali? No Brasil, a fiscalização e o controle são executados pelo Ministério da Agricultura por meio do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional.
Qual a função do Vigiagro? O sistema, né, fiscaliza todos os serviços de comércio internacional envolvendo os produtos agrícolas a fim de impedir a circulação de agentes patogênicos entre os países, assim como a entrada e saída de mercadorias que não estejam legalizadas. Vejam, essa eu vejo assim que é bem claro nós temos uma ideia do papel estratégico, né? A função do Vigiagro é estratégica, a função é estratégica. Outra função importante da vigilância agropecuária internacional é impedir a entrada e circulação de pragas. Então, bem dentro dessa questão fiscalização, quem faz a fiscalização, só que essas normas do Vigiagro, elas estão baseadas na IPPC. Né? Então, isso nos liga à FAO, Vigiagro e a fiscalização. Para realizar a fiscalização, o Ministério da Agricultura credencia laboratórios. Aqui eu coloquei, vamos dizer, tem a relação de laboratórios de diagnóstico fitossanitário, é uma das áreas onde há laboratórios credenciados, e entre os laboratórios credenciados está o agronômico. Então, o Agronômica se credencia para dar apoio às atividades de fiscalização do Ministério da Agricultura. O Agronômica, situado em Porto Alegre, também nós temos uma extensão em Foz do Iguaçu. Ele foi criado em 2006. Nós estamos nesse edifício aí no 12º andar, são 2 conjuntos, dá 530 metros quadrados. Agora ocupamos mais um conjunto do 13º, que dá mais 265 metros quadrados, e 50 metros quadrados é do laboratório de nematologia, que está no 7º andar. Com mais 65 metros quadrados que nós temos em Foz do Iguaçu, nós temos 910 metros quadrados de laboratório. Então, em Porto Alegre e Foz do Iguaçu. O Agronômica conta com 51 colaboradores. Nós somos 2 diretores, eu e a Patrícia, somos agrônomos. Nós temos 31 colaboradores na área técnica. Vejam que tem análise de sementes. Nós temos aí as áreas como bacteriologia, entomologia, carologia, herbologia, micologia, nematologia e virologia. Ao longo dos anos, né, nós conseguimos montar esses setores com pessoas treinadas, especializadas, com doutorado, com pós-doutorado nessas áreas. E aí tem mais aspectos aí da parte de administração, que é importante, né? Nós precisamos, é complexa a questão da administração de um laboratório. Vejam que desses 51 colaboradores, 15 são biólogos, 9 engenheiros agrônomos, uma tecnóloga em agropecuária, 6 administradores, 2 contadoras, uma química, 10 doutores, 6 mestres, 3 MBAs e 2 pós-graduados. Só dando uma ideia geral, né, do que é um laboratório de diagnóstico sanitário que ajuda o Ministério da Agricultura na fiscalização. Eu trouxe aqui um exemplo para ilustrar a importância do apoio do laboratório dentro da função estratégica, do papel estratégico da fiscalização, onde foi interceptado há uns 8, 9 anos, foi em 2011, teve 2012, 2013, diversas interceptações de sementes de milho e também de forrageiras, a Urocloa brisanta e pânico máximo. A interceptação dessa bactéria Panther Stewart, subespécie Stewart, que é agente causal da murcha do milho. Essa bactéria tem uma associação bem estreita com Catonema pulicária, né, a pulga do milho. Esse inseto é importante na epidemiologia. Então, independente, não entrando no mérito da questão da epidemiologia, essa bactéria foi interceptada em sementes. E aí houve todo um questionamento que essa bactéria não era transmitida por sementes, principalmente sementes de milho, no caso, milho doce ali, que é mais suscetível.
Então, nós fizemos todo um trabalho junto com a Embrapa, também tivemos outros parceiros. Houve um esforço bem grande para a caracterização dessa bactéria, desses isolados, e se comprovou que realmente era Panto Stewart, subespécie Stewart, não só a parte bioquímica, molecular e também testes biológicos, mostrando da importância desse apoio, que nós nos orgulhamos por isso aí. Esse é apenas um exemplo de várias situações que têm acontecido diariamente nesse trabalho de detecção de pragas. Passando para o tema segurança de alimentos, nós vemos que tem segurança de alimentos e segurança alimentar, são termos diferentes. Só para ilustrar, segurança de alimentos, safety, food safety. O que afeta a segurança de alimentos? Aspectos físicos, químicos e biológicos, de uma maneira geral. Essa segurança alimentar, eu coloquei ali, que a gente acha na bibliografia, né, um conceito flexível. Existem os conceitos oficiais, mas existe muita variação no que é segurança alimentar. Em 1974, ali, através da FAO, o conceito se baseava mais na segurança em relação ao ter volume e estabilidade na produção de alimentos. Isso era segurança alimentar. E aí, já em 96, nessa reunião de novembro de 1996, ali na Itália, em Roma, na Itália, houve uma mudança na postura da definição do que é segurança alimentar. E aí foi colocado em nível individual, familiar, nacional, regional e global. A segurança é alcançada quando todas as pessoas, em todos os momentos, têm acesso físico e econômico a alimentos suficientes, seguros e nutritivos para atender às suas necessidades dietéticas e preferências alimentares por uma vida ativa e saudável. Vejam que aí traz vários elementos ali que não é só, vamos dizer, precisa ter alimento para todos, né? Como diz ali da FAO, fiat panis, haja alimento, né? Para ter uma vida digna, mas para todas as pessoas. E essa é a meta, tem sido a meta da FAO, né? E que estava projetada para 2030. Uma das coisas que se vê nessa meta de 2030, que foi prejudicada pela Covid, pela pandemia da Covid, um dos pontos justamente foi a Covid. Vejam como as doenças humanas vão afetar também a segurança alimentar. Então, é um conceito, segurança alimentar não é a produção de alimentos? Sim, mas a pandemia não afetou a produção de alimentos? Não causou problemas nas cadeias de produção, né? Então, nesse trabalho aí de 2021, né, tem o Estado, né, o estado da arte ali na segurança alimentar e nutrição no mundo, né, transformando os sistemas de alimento. Então, aí há uma mudança na postura de como garantir a segurança alimentar. E aí se começa a ver da importância de se ter células de produção de alimentos, né, onde, vamos dizer, pequenos agricultores, pequenas propriedades em diferentes lugares do mundo é uma estratégia muito mais eficiente do que grandes cadeias, vamos dizer, de alimentos, de produção de alimentos, que são mais sensíveis a esses macroefeitos, e aonde as células, às vezes até a produção doméstica de alimentos, deve ser considerada numa estratégia para garantir a segurança alimentar. A agência da ONU, né, alerta para os impactos de uma pandemia, ou dessa pandemia de tráfico humano. É uma pandemia de tráfico humano que está ocorrendo aí em função da Covid. A exploração sexual de crianças, o número de pessoas vulneráveis ao tráfico humano e ao trabalho escravo. Pela menor condição de adquirir alimentos, as pessoas começam a procurar outros meios. Isso aí causa vulnerabilidade. Muitos jovens de 17, 18 anos, é uma faixa muito procurada,
recebem propostas de emprego em outros países, vão, né, e acabam em serviço escravo. O que acontece quando há insegurança alimentar? Porque é isso que nós vamos vendo sobre o papel estratégico da fiscalização para a segurança alimentar. Vamos dizer, se não tem segurança alimentar, o que acontece? Vários fatores podem causar a insegurança alimentar. Um deles é a questão das pragas. Mas a gente pode ver que alguns outros fatores, como no caso da pandemia da Covid, também afetou a segurança alimentar. E o que acontece quando a segurança alimentar é afetada? Independente do tipo de fator, pode ser um problema de uma praga agrícola ou pode ser uma praga humana, um vírus. Vejam que em 2020, 149 milhões de menores de 5 anos com atraso de crescimento ou muito baixos para a sua idade. Mais de 45 milhões, né, debilitadas ou muito magras para a sua altura e quase 39 milhões, acima do peso. Vejam, acima do peso. O problema da Covid, né, o problema da segurança alimentar, crianças e mesmo adultos acima do peso. 3 milhões de adultos e crianças permaneceram em 2020 excluídos de dietas saudáveis, em grande parte devido aos custos excessivos dos alimentos. Quase um terço das mulheres com idade reprodutiva sofre de anemia. Vejam, eu estou trazendo aí que está muito vivo para nós a questão da pandemia, inclusive esse congresso virtual, né, em razão dessa pandemia da Covid. Mas vejam os números, o que é afetado com a falta de segurança alimentar. E um dos pontos é justamente, vamos dizer, a produção de alimentos, ela deve ser qualificada. E no momento que tu perde essa diversificação, tu fica com o staple food, que são aqueles alimentos básicos brasileiros, né? Arroz e feijão, batata doce, vários alimentos que induzem o sobrepeso, né? Isso aí diminui a saúde, porque a segurança alimentar quer as pessoas, vamos dizer, o objetivo, pessoas saudáveis. Então, vejam que a Covid aumentou o número de pessoas acima do peso também. O que eu quero dizer é que a fiscalização, de uma maneira, vamos dizer, se ela não for feita, ela vai facilitar a entrada de pragas, vai causar problemas econômicos que vão afetar a segurança alimentar. Mas vejam, é uma outra face da segurança alimentar, é a alimentação inadequada. Quando eu falo em staple foods, como arroz, feijão, batata, não é contra esses alimentos, mas o que se preconiza é uma nutrição, que seja uma dieta balanceada. E aí nós vemos a coerência, a gente consegue enxergar a visão da FAO, né, em 2020, o ano da saúde de plantas. Em 2021, né, nós temos o Ano Internacional de Frutas e Verduras, né, International Year of Fruits and Vegetables. Então, vejam estimular a agricultura como um todo. E se vocês olharem nessas fotos aí, né, a variedade de alimentos que nós temos, ela deve ser disponível, ela deve estar disponível para toda a população. A gente sabe da dificuldade, mas esse é a missão da FAO. Eu veria assim, a missão do Ministério da Agricultura e a missão do Agronômica como um laboratório. E vejam que talvez isso que eu colocaria para nós, fitopatologistas, pesquisadores, pessoal que está participando, todo mundo que está participando do Congresso Brasileiro de Fitopatologia, se não é essa missão universal, global,
né? Porque a gente trabalhe para uma dignidade representada por segurança alimentar para todos. E um alimento não simplesmente um alimento que garanta as calorias, mas que garanta uma nutrição, uma saúde para as pessoas, né? Que tenham alimentos saudáveis, numa natureza saudável, ambiente saudável. Então, esse é o desafio. Não é simples, né? Não adianta a gente pegar e começar a apontar um para o outro para ver quem é o que está causando problemas ao ambiente ou à segurança alimentar. Aqui tem as 10 culturas que o Agronômica recebeu em 2020, as top 10. Né? Vejam ali que nós temos a soja com 12,4, o milho 10,6, depois o tomate 9,8, braquiária forrageira 8,8, pimentão, tabaco, melão, café, arroz, alface. Isso aí representa algumas culturas de exportação, outras de importação. Mas nós temos muito do que é fomentado para uma dieta balanceada, segura, nós estamos girando no mundo, porque produz em alguns lugares, então tu vai de um país para outro. E isso aí aumenta a probabilidade de a transmissão de pragas. Um outro ingrediente para mostrar o papel estratégico da fiscalização para a segurança alimentar é o número de voos, como as pessoas se deslocam hoje em dia. Vejam, no dia 25 de julho de 2019, antes da Covid, 6 meses antes da Covid, houve um recorde histórico, mais de 230 mil voos no mundo em um único dia. Isto mostra, vamos dizer, sem mostrar os navios que carregam muito das cargas, né? Mas também os viajantes, os turistas. Isso aí, vamos dizer, acabam trazendo sementes, plantas, e a importância, né, do Ministério da Agricultura, através do Vigiagro, nos aeroportos e fronteiras, estarem presentes. Vejam que aqui mostra a distribuição, o mapa da distribuição das unidades do Vigiagro. Então, nós vemos 30 portos, 27 aeroportos, 26 fronteiras e 27 aduanas interiores, como são chamadas. Mas se a gente vê a quantidade de pessoas e veículos se movimentando, ainda é pouco. Por isso que nós temos que ter uma consciência sobre a importância da fiscalização e da entrada de pragas para ver uma cultura de cuidado e que todo mundo veja, né, e perceba e controle e avise as pessoas, olha, que não tragam sementes, não tragam plantas, é proibido, não tragam, pode trazer pragas. E esse tipo de alerta nos aeroportos, mas também nas universidades, que o pessoal treine as nossas famílias, todo mundo vai. Por quê? Por causa da segurança alimentar e os problemas que a insegurança alimentar traz. Concluindo a minha apresentação, espero que tenha ficado claro o alinhamento entre a FAO, o Ministério da Agricultura, Agronômica. Eu imagino que todos nós que estamos envolvidos com a sanidade de plantas, saúde de plantas, também a importância da segurança alimentar nessa visão mais ampla, onde eu dei esse exemplo da Covid, que afetou tanto a segurança alimentar, mas a incidência de pragas, ela causa efeitos semelhantes e deve nos servir como modelo para evitarmos esse cenário que se criou com essa pandemia. Uma abordagem holística que envolve segurança alimentar, e eu vejo a importância estratégica da fiscalização sanitária vegetal, é a abordagem que é chamado de One Health, que significa reconhecer a conexão. Todos nós estamos interconectados. Os seres humanos, animais, plantas e seus ambientes. Nós compartilhamos e deve haver, vamos dizer, através dessa abordagem, um esforço integrado para reduzir as ameaças de doenças e pragas e garantir fornecimento seguro de alimentos de qualidade
né, em quantidade para todos. Isso é segurança alimentar. E eu vejo claramente, e espero que vocês tenham compreendido, né, o meu enfoque de mostrar a importância da fiscalização sanitária vegetal com esse tipo de visão. Muito obrigado.